Imagine viver com um inimigo invisível, que dorme com você, acorda com você e toma decisões no seu lugar. Ele não grita, não levanta a mão, não tem rosto, mas silenciosamente mina sua paz. Esse inimigo se chama mente não observada. Você pode até achar que está no controle, mas experimente se sentar em silêncio por 5 minutos. Observe quantos pensamentos surgem, quantas vozes se sobrepõem, quantos diálogos internos te levam do passado ao futuro sem que você perceba. Essa tagarelice mental não é inofensiva. Segundo Eckhart Tolle, ela é a principal fonte do sofrimento humano. E mais surpreendente ainda, pode adoecer seu corpo. Pense nisso. A mente, quando não está sob a luz da consciência, se comporta como uma criança assustada dirigindo um carro a 200 km por hora. Ela revive traumas, exagera problemas, julga tudo e todos, compara, se culpa, se ofende. E o corpo, coitado, responde, com tensão muscular, com o estômago embrulhado, com insônia, taquicardia, inflamações que ninguém explica. É como viver com uma torneira aberta de cortisol, despejando estresse no seu sistema nervoso. E o pior, você talvez nem perceba que tudo começou com um simples pensamento. E se eu não for bom o suficiente? E se ela me abandonar? E se acontecer de novo? E se? Esses pensamentos não ficam apenas na mente. Eles descem, penetram, se instalam no peito, no estômago, nos ombros. E se você não observar, esse padrão se repete por anos, décadas, até que um dia você chama de minha ansiedade crônica ou meu problema de saúde. Mas e se o verdadeiro início dessa dor estivesse num hábito invisível que você nunca questionou? E se o primeiro passo para a cura não estivesse no remédio, mas na consciência, na presença? Neste episódio, vamos mergulhar nesse território profundo, onde pensamento vira sintoma, e mostrar com clareza como a mente pode ser sua cura ou sua doença. A escolha, no fundo, é sua, mas só se você estiver consciente. Você já parou para pensar que a sua dor de cabeça constante talvez não tenha nada a ver com o café que você tomou e que aquela gastrite insistente pode estar mais ligada ao que você pensa do que ao que você come? A mente, quando não observada, se torna um gerador silencioso de energia tóxica. E essa energia se espalha pelo seu corpo como um veneno invisível. Eckhart Tolle não fala isso por acaso. Ele afirma que toda emoção negativa sustentada, seja raiva, medo, ressentimento ou culpa, é uma forma de resistência ao agora. Uma recusa inconsciente de aceitar o que é. E é nesse exato ponto que o sofrimento começa. Não pelo que acontece, mas pela tensão interna que criamos ao lutar contra a realidade. Imagine um fio elétrico. Agora, imagine esse fio em curto-circuito. É assim que seu sistema nervoso reage quando você revive uma briga antiga ou quando antecipa 1000 vezes um problema que ainda nem chegou. Essa sobrecarga mental vira tensão no corpo, e a tensão, quando sustentada por dias, semanas, anos, se transforma em sintoma. Você sente cansaço mesmo dormindo bem, uma pressão no peito sem motivo, ou uma dor nas costas que o médico não consegue explicar. E aí começa a peregrinação por remédios, diagnósticos, exames, mas ninguém pergunta: o que você está carregando aí dentro em silêncio? A verdade é dura,
mas libertadora. Grande parte do que chamamos de doença é apenas o corpo implorando por alívio de uma mente em guerra. Uma guerra que começa com um pensamento sutil e se alimenta de cada memória dolorosa que você revive, de cada cenário catastrófico que você imagina, de cada emoção que você finge que superou, mas ainda pulsa. Agora, e se eu te dissesse que o alívio que você procura não está em mais uma receita, mas em aprender a se tornar amigo da sua própria mente, em observar sem reagir, sentir sem se identificar, aceitar sem se submeter? Nesse vídeo, você vai entender com clareza, sem misticismo, como pensamentos podem se transformar em doenças e, mais importante, como eles também podem abrir o caminho para a cura. Tudo começa quando você aprende a sair do ciclo e simplesmente estar presente. A depressão nem sempre começa com uma tragédia. Às vezes, ela começa com um cansaço de ser forte, de manter a pose, de parecer funcional, e por dentro, tudo está em ruínas. Eckhart Tolle descreve a depressão de um jeito que poucos têm coragem de dizer. Ele chama de colapso da mente que tentou controlar por tempo demais. Você tenta prever tudo, entender tudo, evitar cada erro, encontrar uma explicação para cada dor. E no fim, o que resta é um esgotamento profundo, uma exaustão existencial. Mas aqui vem o ponto que quase ninguém percebe. A depressão não é apenas tristeza, ela é uma desconexão, um desligamento da vida real, do momento presente, do aqui e agora. É como se a pessoa deixasse de viver o que está diante dela e ficasse aprisionada em um labirinto mental. Repetições infinitas de "por que isso aconteceu comigo?", de "eu não deveria ter feito aquilo", e de "e se nada mudar?". E a mente, feita para ser ferramenta, se transforma em prisão. O mais chocante é que quanto mais você tenta pensar positivo, mais artificial tudo parece, porque a dor não está apenas no pensamento, está no fato de você acreditar que esse pensamento é você. E aí que Eckhart Tolle nos entrega uma chave poderosa. Você não precisa lutar com a mente. Você não precisa pensar diferente à força. Você precisa apenas perceber o que está acontecendo. Observar o pensamento, sem se identificar com ele. Essa mudança sutil é o que quebra o ciclo, porque você deixa de ser o personagem da história mental e passa a ser a consciência que observa, a testemunha silenciosa por trás da confusão. Nesse episódio, você vai entender por que a cura da depressão não começa onde a maioria procura, e como a verdadeira transformação não exige esforço mental, mas uma rendição, um mergulho corajoso no agora, no silêncio, onde a mente não tem mais o poder de te dominar, e você finalmente respira. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e junte-se à nossa comunidade. Comente sua história. Às vezes, ela pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você. Você já se pegou acreditando que era aquilo que pensava? Como se cada pensamento negativo, cada crítica interna, cada medo recorrente fosse você? A verdade é que esse é um dos maiores equívocos da mente humana e também uma das maiores prisões invisíveis da nossa era. Eckhart Tolle vai direto ao ponto. Você não é o que pensa. Você é aquele que observa os pensamentos. Essa simples mudança de perspectiva, embora pareça sutil, tem o poder de mudar tudo. Porque enquanto você acredita ser a mente, você está à mercê dela.
Mas, quando começa a observar a mente, algo mágico acontece. Você se torna livre. É como se uma névoa começasse a se dissipar. Aquela voz que julgava, apressava, comparava, se desesperava, perde força e surge um espaço de silêncio, de presença, de você com você mesmo. Esse espaço, segundo Tolle, é onde a cura começa. Não estou falando de uma cura mágica, instantânea, mas de uma restauração profunda. A cura de uma desconexão que a maioria nem sabe que está vivendo. Porque sim, há doenças do corpo, mas há uma doença mais sutil, mais crônica, mais devastadora. Estar desconectado de si mesmo. Sobreviver todos os dias sem nunca realmente habitar o seu corpo, sem sentir a própria respiração, sem notar a vida que pulsa ao redor. E é por isso que a presença não é um conceito espiritual esotérico, é uma necessidade biológica, psicológica, existencial. Quando você está presente, o pensamento não some, mas se aquieta. A energia vital que estava sendo drenada pela mente em constante turbulência começa a retornar ao corpo. Você sente mais leveza, mais clareza emocional. A ciência já mostra os efeitos da atenção plena sobre o sistema nervoso, o cérebro, o sistema imunológico. Mas o que Tolle oferece é mais do que ciência. É a experiência viva de voltar para casa, de finalmente ocupar o seu lugar interior. E isso começa de forma simples, sentando em silêncio, sentindo os pés no chão, o ar entrando e saindo pelas narinas, ou apenas prestando atenção no agora. Neste episódio, você vai descobrir como acessar esse lugar dentro de você e por que ele pode ser a chave para transformar ansiedade em paz, confusão em clareza, sobrevivência em presença. Tudo começa quando você para de ser o pensamento e volta a ser quem observa, em silêncio, em paz, em si. Portanto, não se trata apenas de espiritualidade. Trata-se de sobrevivência consciente em um mundo que normalizou o excesso, o ruído, a pressa e o pensamento compulsivo. Silenciar a mente não é um capricho de quem tem tempo. É uma urgência de quem deseja viver com inteireza. O seu corpo sente tudo o que você pensa. E quando você insiste em viver no piloto automático, reagindo a cada pensamento como se fosse verdade absoluta, o preço é alto. Tensão crônica, exaustão inexplicável, doenças que surgem sem causa aparente. Mas há outro caminho. Um caminho simples, não fácil, mas profundamente transformador. Respirar, observar, permitir. E nesse espaço entre um pensamento e outro, algo começa a acontecer. Uma inteligência silenciosa desperta. Uma calma que não depende das circunstâncias externas. Uma paz que não precisa de justificativas. Essa é a proposta de Tolle. Reconhecer que a consciência não é um ideal inalcançável. É a sua natureza mais íntima, esquecida, mas nunca perdida. E quanto mais você pratica essa presença, no agora, no corpo, no cotidiano, mais a mente deixa de ser tirana e começa a servir a vida. A transformação real nunca vem do esforço desesperado de consertar a mente com a própria mente. Ela vem do reconhecimento de que você é maior que tudo isso, de que você é o céu e não as nuvens. Então, da próxima vez que o mundo parecer pesado demais, não corra para fugir de si. Sente-se por um instante.
Respire com consciência e apenas observe. Esse pode ser o momento exato em que tudo muda. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque você, enfim, voltou para casa. No único lugar onde a cura começa. No silêncio, na presença, em si mesmo. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira!